Olá pessoal, eu sou a professora Juliana, professora de Ciências. Vamos aqui para a aula do 8º ano. O conteúdo escolhido para trabalhar com vocês é o conteúdo que nós chamamos de Fisiologia. E a Fisiologia Humana foi a escolhida para trabalhar com vocês, porque existe Fisiologia Animal, Fisiologia Humana, tem a Fisiologia das Plantas também, mas o enfoque nosso hoje, nesta aula, é sobre Fisiologia Humana. Mas, professora, o que é essa Fisiologia Humana? Bom, a Fisiologia nada mais é do que o estudo dos sistemas que compõem um organismo vivo, certo? E aí a gente, para poder ter esse entendimento desse funcionamento dos sistemas que compõem o organismo vivo, a gente precisa lembrar da constituição de um organismo, que começa lá com as células, Na verdade, começa antes das células com os átomos, com as moléculas, que se juntam para formar as células, que se juntam para formar os tecidos, que se juntam para formar os órgãos, que se juntam para formar os sistemas, que é o que a gente vai estudar. Então, a fisiologia, ela estuda o funcionamento dos sistemas, como eles funcionam. Uma coisa muito importante para a gente lembrar é que, apesar da gente estudar os sistemas de forma separada, eles atuam de forma conjunta. Alguns atuam com uma intimidade e uma relação bem mais próxima, outros eles ficam, funcionam mais de forma separada. O importante é a gente saber que o nosso corpo ele precisa sempre estar se associando e sempre atuando de forma conjunta. Não dá para ser individual, não dá para ser isolado. Por quê? Já eu comento mais com vocês sobre homeostase, sobre equilíbrio corporal. Aguenta aí. Então, a fisiologia humana, ela estuda aí o funcionamento do organismo humano, o funcionamento dos sistemas que compõem o organismo humano. Vocês vão observar nas ilustrações, o passo a passo de constituição, os níveis de organização do corpo humano, que começa lá com os átomos, as moléculas, as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas para poder formarem um organismo como um todo. E, como eu estava falando para vocês, eles atuam de forma conjunta, todos os sistemas, porque eles precisam manter o equilíbrio corporal. Não dá para não manter o equilíbrio corporal. Tudo que acontece no nosso corpo é tentando reparar alguma coisa que aconteceu ou dar continuidade a coisas que estão acontecendo. Por quê, professora? Porque a gente precisa manter o equilíbrio corporal. Não estou falando de equilíbrio de você conseguir se equilibrar. Estou falando de equilíbrio no sistema das coisas estarem funcionando tudo do jeito que tem que funcionar. Cada estrutura, cada órgão, cada tecido, cada célula, cada sistema executando a sua função para o nosso corpo funcionar como um todo, certo? Então, a homeostase, a homeostasia, nada mais significa do que equilíbrio, manter o seu corpo em pleno funcionamento, certo? Pense só, a gente vai lá, vai ingerir um alimento, você vai comer lá um pão, mas está funcionando lá minha boca, mas olha só, a sua boca começa a funcionar, ali você já tem a liberação de enzimas digestivas, o seu sistema nervoso já está mandando mensagem para o seu estômago produzir suco gástrico, certo? Depois que esse alimento ele for digerido, aí entra a atuação de vários outros órgãos, o fígado, o pâncreas que vai estar mandando a insulina e o glucagon para poder equilibrar os níveis de glicose no seu sangue, porque tudo tem que estar equilibrado no seu corpo. E aí vocês vão observar que alguns estão mais relacionados a alguns sistemas e outros atuam de forma um pouco mais distante, mas é tudo muito importante, certo? Como exemplos, nós temos o sistema circulatório, é um sistema super importante, vou dar só uma pincelada aqui para vocês compreenderem, e aí na próxima aula a gente vai começar a aprofundar nos sistemas. O sistema circulatório, ele tem a função que o próprio nome diz, de circular. É ele que circula todos os nutrientes e o oxigênio pelo nosso corpo. Através do que, professora? Veias, artérias e capilares. Então, olha só o tanto que é importante.
oxigenar todas as partes do nosso corpo e levar nutrientes para todas as partes do nosso corpo. Principalmente, ele leva esses nutrientes para as células, elas que vão metabolizar e transformar em energia para o nosso corpo conseguir ficar funcionando tudo perfeitamente. O sistema digestório é o que atua na digestão do alimento, né? Você ingere o alimento, tem todo aquele passo a passo que a gente vai ver também das estruturas dos órgãos que fazem parte, e aí você vai digerindo o alimento e vai transformar esse alimento, né, em energia para o seu corpo funcionar. E essa transformação em energia, depois ela vai acontecer lá dentro da célula, por uma organela que nós chamamos de mitocôndria, que realiza o processo de respiração celular, que não tem nada a ver com o processo de respiração que a gente faz, tradicional, que utiliza aí os nossos pulmões e leva oxigênio para o nosso corpo. Mas é o nome que foi dado para esse processo, né? Para a produção de energia. Que energia, professora? A energia que nós chamamos de ATP, que é o trifosfato de adenosina, certo? São essas moléculas de ATP que o nosso corpo usa para poder funcionar, para poder ter energia, para funcionar qualquer coisa. Eu estou falando aqui, raciocinando, gesticulando, estou em pé. Então, para tudo isso, eu preciso de energia. E quem fornece é o sistema digestório com a introdução do alimento e a digestão desse alimento. Aí temos o sistema esquelético, o sistema ósseo, né, que dá sustentação para o nosso corpo. Temos o sistema muscular, que também atua na sustentação, mas a principal função do sistema muscular é justamente a contração dos músculos, certo? Sistema nervoso, que ele está mais relacionado com todos os outros sistemas, porque tudo precisa de estímulos, tudo precisa de mensagens que são enviadas, que são conduzidas, que são captadas pelo sistema nervoso, né? Porque ele é responsável por captar os estímulos internos e os estímulos externos também. Aí temos o sistema imunológico, muito debatido, muito comentado agora, porque estamos passando por uma pandemia, né? E aí muito se falou em coisas para aumentar a imunidade, coisas para aumentar o sistema imunológico, né? Que são nossas células de defesa que combatem os agentes invasores ou qualquer outra coisa que aconteça, um corte, né? Quebrou um osso, alguma coisa, né? O sistema imunológico ele vai lá atuar para poder reparar, certo? Se existem algumas coisas que podem diminuir o sistema imunológico, tem algumas coisas, uns vícios, como por exemplo o alcoolismo e a utilização de cigarro, pode debilitar um pouco o sistema imunológico. E hábitos bons como uma vida ativa, né, atividade física e uma boa alimentação, pode aí contribuir para o aumento do sistema imunológico. Temos o sistema endócrino, é o sistema que é compreendido pelas glândulas, né? Mas são as glândulas endócrinas, porque existem as exócrinas também. Mas esse fala só sobre glândulas endócrinas, viu, pessoal? E a gente sabe que glândulas endócrinas são glândulas que produzem e secretam hormônios, né? E esses hormônios eles vão cair na corrente sanguínea e serão levados por todas as partes do nosso corpo. Temos aí o sistema urinário, né? Ele atua na liberação, na excreção de resíduos que nosso corpo não necessita mais, então ele faz a filtragem e a eliminação desses resíduos que para o nosso corpo não serve mais para nada, certo? E ainda temos o tegumentar, né? O tegumentar está associado com nossa pele, que ele funciona aí como uma capa protetora, né? Que vai estar protegendo o nosso corpo, mantendo a temperatura corporal, funcionando como barreira para agentes invasores e outras coisas aí que podem acontecer, certo? Então hoje fiz só a introdução com vocês sobre o que a gente vai estudar, fisiologia humana, e dei aí uma pincelada nos sistemas que a gente vai estar estudando no decorrer das aulas. Agradeço pela atenção de todos vocês, se dediquem, façam as suas anotações e aguardo vocês para a próxima aula. Um beijo a todos e até a próxima.